Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Esse livro então que nós começamos a fazer essa série, esse livro que foi escrito por ele desde 1938 e que foi, não está escrito aqui que é uma entrevista exclusiva com o Diabo escondida desde 1938, eu não sei quando é que foi lançado, mas foi o livro mais vendido de 2020, de acordo com aqui a revista Veja. Então, um livro com esse título, apesar de ter sido mais vendido, eu acredito que também há muita gente que possa ter reserva contra ele, porque são aquelas pessoas que não querem saber do diabo, porque diabo é maldade, o diabo é inferno, o diabo é sofrimento, é sinônimo de tudo isso. E é por isso que eu gosto de ler esse trechinho aqui, essa frase aqui para vocês, que o próprio Napoleão Hill, que é o autor, diz: quando você terminar essa história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus. Então eu acredito que isso já nos dá aquela segurança que a gente precisa para estar embarcando nessa, né? Porque senão quem é que vai ler um livro desse, com um título desse, com esse nome aqui? Quem é que quer saber o que o diabo tem a dizer, a não ser que seja isso? Ele diz que ele conseguiu arrancar dele porque ele existe, como ele ganha o controle da mente das pessoas e o principal, como qualquer um pode vencê-lo. Uma outra coisa para dar segurança e para fazer com que qualquer um que tivesse alguma reserva, eu pelo menos, depois que eu li tudo isso, falei, nossa, tenho que ler esse livro, porque se ele está dizendo aqui também que medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem, é a ferramenta. Se a gente tem medo, então a gente está aí com essa ferramenta, usando a ferramenta dele, do diabo. Então, se a gente está usando uma ferramenta dele, será que ele está muito longe da gente? A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota este diabo quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. Ou seja, o medo é ferramenta do diabo, a fé é ferramenta de Deus. E é mais que isso, é uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoia um homem que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias, assim como tudo aqui é meramente temporário, nessa realidade do dual, nessa realidade do relativo, onde é o único lugar onde existe o diabo, porque o diabo é o mal e aqui é o único lugar onde existe o bem e o mal, onde há luz e sombra, onde há tudo a sua contrapartida. Já no absoluto, onde está Deus, aí não existe a contrapartida dele. Deus é o absoluto. Tudo está em Deus, tudo está contido em Deus. A nossa vida é um sonho de Deus e nós, como tudo que está embaixo, como que está em cima, nas leis herméticas, o que está embaixo, como que está em cima. Então nós também, tudo que a gente está vivendo é resultado daquilo que a gente está pensando. E é por isso que ele diz também aqui que esse livro ele é um curso generoso em psicologia, deixando claros os princípios de como funciona a mente humana, porque a gente sabe que tudo passa pelo mental. A primeira lei hermética é a lei do mentalismo, tudo passa pelo mental, tudo antes de acontecer, tudo que a gente está vendo aí, que parece ser sólido, que apareceu uma cadeira, uma mesa, tudo começou no mental, começou com uma ideia e depois se transformou. Então é desse jeito, e se isso vai nos dizer como é que funciona a mente e se é na mente que o diabo mora, então, meu Deus, como entender então como entrar lá e tirar ele. E ele está dizendo aqui exatamente isso. A última pergunta que ele colocou aqui para ele é qual é o truque ardiloso que ele usa para controlar as mentes, e ele diz que acalme-se, colocarei em suas mãos a arma pela qual milhões de co-irmãos seus poderão se defender de mim. Isso foi o final do terceiro capítulo, e aqui no quarto capítulo começa então alienando-se com o diabo. Diga-me primeiro qual o seu truque mais inteligente, aquele que você usa para capturar o maior número possível de pessoas. Se você me forçar a revelar esse segredo, isso significará a perda de milhões de humanos que hoje habitam o planeta Terra e ainda milhões que estão por nascer. Eu lhe imploro que me permita passar por essa questão sem respondê-la. E olha lá, gente, até o diabo ali implorando para não ser colocado contra a parede. Então é porque realmente
E o Napoleão Hill tá encontrando ali o caminho para mostrar como é que a gente consegue vencê-lo mesmo. É verdade aquilo que ele disse ali no início do livro. Então, Sua Majestade, o diabo está com medo de uma simples e humilde criatura humana? Isso está certo mesmo? E aqui Napoleão Hill sendo até um pouquinho irônico, e aqui ele o chama de majestade, porque ali no início da entrevista ele só aceitou dar a entrevista se ele fosse chamado dessa forma. Certo, para mim não está, mas é verdade. Você não tem necessidade de roubar a minha ferramenta de trabalho mais importante, é o diabo respondendo. Por milhões de anos dominei as criaturas humanas por meio do medo e da ignorância. Aí vem você e pensa em destruir minhas armas, fazendo com que eu conte como as uso contra as pessoas. Você não se deu conta de que se me forçar a revelar meus segredos, perderei minha vantagem e meu poder sobre as mentes que porventura lerem essa confissão? Olha, gente, ele aqui então dizendo da importância desse livro. Olha só como é importante a gente se abrir um pouquinho. Se a gente acredita realmente no diabo, a gente acha que a gente está certo por tudo aquilo que nos passaram, que nos ensinaram, a gente acredita que de um lado está o diabo, do outro está Deus e que essa é a verdade absoluta. A gente não entende que isso só acontece no relativo, porque aqui é relativo, absoluto é lá onde está só Deus, mas nós estamos passando essa experiência temporariamente humana aqui, então a gente está vivendo onde há luz e sombras. Então, se a gente não entendeu isso ainda, a gente está dando todo o poder para ele, a gente dá metade do poder para Deus, metade do poder para ele. E aí então ele está dizendo aqui, olha, ele vai perder a vantagem e o poder dele sobre as mentes que porventura lerem essa confissão, porque não adianta nada ele confessar se a pessoa passar batido. Não, com ele eu não quero saber, tudo isso que você está dizendo é balela, não existe, realmente Deus divide espaço, aí perde essa oportunidade, né? Você não tem compaixão? Onde está seu senso de humor? Você não sabe brincar? Esse é o diabo então respondendo. Pare de enrolar e comece a confessar. Quem você pensa que é para pedir compaixão se ambos sabemos que se você pudesse me destruiria? Quem é você para falar em senso de humor e habilidade em jogar e brincar? Logo você, que pune pessoas inocentes utilizando-se dos seus medos e ignorâncias. O meu verdadeiro negócio aqui, se é que se pode chamar assim, é ajudar a abrir as portas das prisões autoimpostas. Prisões autoimpostas, porque tudo que está acontecendo de ruim com a gente, infelizmente fomos nós que criamos. Prisões autoimpostas. Quem está se sentindo preso, quem está totalmente ali manietado, tá com, como que diz aquilo, algemado ao medo, foi ele que se colocou, foi ela que se colocou. Prisões autoimpostas, na qual homens e mulheres estão confinados pelos medos que você vem plantando em suas mentes. Ou seja, o diabo planta o medo na mente do homem, mas quem fomenta, quem alimenta o medo ali na mente somos nós. E aí então se o alimento é o medo que abre a porta para ele entrar e tomar conta. A arma mais poderosa que tenho sobre os seres humanos consiste em 2 princípios secretos de controle mental. Primeiramente, falarei sobre o princípio do hábito, por meio do qual eu silenciosamente entro nos recônditos das mentes das pessoas. Vem ele ali, então, falando do que é básico, fundamental, hábito. No livro Universidade do Sucesso, uma passagem, Og Mandino diz que a gente faz o hábito e depois ele nos escraviza. Então, por isso é melhor ter hábitos bons, é melhor ter hábitos positivos, não é? Para se escravizar alguma coisa que seja alguma coisa que nos leve para a luz, não é isso? Operando por esse princípio, estabeleço. Gostaria de poder evitar o uso desta palavra. Isso está entre parênteses, ele está dizendo, operando por este princípio, ou seja, o princípio de que ele usa o hábito, ele então estabelece, ele diz, eu gostaria de poder evitar o uso desta palavra e continua, o hábito de alienar. Então ele não queria usar essa palavra, aqui que está escrito em caixa alta.
Quando uma pessoa começa a alienar-se em qualquer assunto, ela se dirige diretamente para as portas do que vocês, seres humanos, chamam de inferno. Gente, quanta clareza. Gente, quanta transparência, quanta clareza, porque eu dizia, às vezes eu tentava, quando eu estava tentando enfiar a goela abaixo, as minhas verdades, as coisas que eu entendo com relação à vida para as pessoas próximas. Teve uma que me falou assim, mas ninguém nunca voltou para contar como que é do outro lado, aí então tem tanta, olha gente, tá tudo aqui, tá tudo sendo dito, a gente só vai assim, meio assim que nem uma topeira, que nem toupeira que vai ali, aquele bichinho ali que eu não sei, acho que ela não enxerga porque ela não tem olhos. E a gente só vai desse jeito se a gente não prestar atenção a tudo que é corda que está sendo jogada, a todos os livros, como aquele padre francês Pierre de Chardin, que agora eu lembro o nome dele, eu até coloquei aí no outro vídeo que eu citei. Ele tem um poema que ele diz que quem está fechado em dogmas de uma única forma de pensar, de uma única forma que diz que é isso, que é o certo, que não entende que aqui é tudo relativo, e a gente encontra o divino apenas em um livro, o sagrado apenas em um livro, mas que se a gente está aberto, se nós estamos, a nossa religião é a espiritualidade, então a gente encontra o sagrado em todos os livros, e livros como esse, com esse ensinamento, eu acredito, é só a minha forma de pensar, é só a minha verdade. Então ele diz, olha aqui, quando uma pessoa começa a alienar-se em qualquer assunto, porque quando a gente se aliena, nós somos os donos da verdade, então é porque a gente não entendeu a dualidade desse plano, a gente não entendeu que a verdade é no absoluto. Então é alienação, ele não queria usar essa palavra, mas é isso que ele diz, que diretamente, assim que a pessoa começa a se alienar sobre o que quer que seja, ela então está indo diretamente para as portas do que os seres humanos chamam de inferno. Descreva todos os modos como você induz as pessoas a se alienarem. Defina a palavra alienação e conte-nos exatamente o que ela significa. A melhor definição que posso dar para a palavra alienação é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesmas nunca se alienam. Todas as pessoas que pensam por elas próprias nunca se alienam. Todas as pessoas que entendem que elas têm uma centelha divina dentro delas, e assim elas não precisam ficar, elas até receberam ali todas aquelas informações equivocadas de gente que gosta delas, mas é que aquela informação foi passada para eles daquele jeito e eles não aprenderam a pensar por eles próprios, é por isso que eles passaram essas informações. Mas aí se a pessoa entende essa essência divina dela e começa a buscar esse saber interior dela, aí ela pensa por ela própria e ela nunca se aliena. Enquanto aquelas que não pensam ou pensam o mínimo possível são as chamadas alienadas. Um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas à mente dele. Ele prefere deixar que eu ocupe a mente dele e use o intelecto dele do que ter o trabalho de pensar por si mesmo. É ele que está dizendo, gente. Então a pessoa prefere deixar que o diabo ocupe a mente dele e use o intelecto dele, porque ele quer mais ficar tranquilo, ele não quer ficar pensando, a vida é tão complexa, né? Ficar pensando nisso, mas gente, é melhor ficar tranquilo aqui mesmo, e aí a onda vai batendo, eu vou seguindo, deixa assim, deixa quieto. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece, sem julgar ou lutar por aquilo que quer, porque na verdade ele não sabe o que quer da vida e gasta boa parte do tempo tentando justamente descobrir isso. Um alienado emite muitas opiniões, mas elas não são deles. A maior parte delas provém de mim.
Um alienado emite muitas opiniões que não são dele, a maior parte provém de mim. Isso aqui é o diabo respondendo ao Napoleão Hill. O alienado é aquele que é muito preguiçoso para usar o próprio cérebro. E essa é a principal razão de por que eu consigo assumir o controle dos pensamentos dele e plantar minhas ideias na mente dele. Ele entregou tudo, gente. A gente só não entende. A gente só não começa a colocar em prática. A gente só não começa se a gente estava realmente dando poderes a ele, acreditando a ele a metade do poder, Deus de um lado, ele do outro. Se a gente não se abrir, se a gente está ouvindo e a gente tá lendo, tá vendo isso aqui que ele está dizendo e a gente não fizer nada, a gente aí realmente eu acho que vai ter que ficar para a próxima. Acho que compreendi bem o que é alienado. Diga-me exatamente quais são os hábitos das pessoas que se alienam ao longo da existência delas. Comece contando quando e como você ganha o controle da mente de uma pessoa. O controle que exerço sobre um ser humano inicia-se ainda na juventude. Algumas vezes lanço as bases para o controle da mente antes ainda de a pessoa ter nascido, manipulando a mente dos pais. Algumas vezes vou ainda mais longe e preparo o controle da mente desses seres humanos por meio do que vocês chamam de hereditariedade física. Então, conforme você pode ver, tenho duas maneiras de entrar na mente de uma pessoa. Olha aí, gente. Olha aqui explicando como é que ele entra. Então, ele está usando ali, ele ou pega enquanto a pessoa ainda está bem jovem, tá bem distraído, não aprendeu a pensar por ela própria, ou ainda pior ainda, ele pega ali então por hereditariedade física através dos pais. Sim, vá em frente e descreva essas duas portas pelas quais você entra e controla as mentes dos seres humanos. Como já afirmei, ajuda a trazer as pessoas para o meu mundo com mentes fracas, fornecendo a elas todas as fraquezas dos ancestrais delas. Você chama esse princípio de hereditariedade física. Após o nascimento, uso o que vocês, seres humanos, chamam de ambiente como um meio de controlá-los. É aí que entra o princípio do hábito. A mente é nada mais, nada menos do que a soma de todos os hábitos. Essa frase aqui está em negrito, eu acredito que é porque ele entenda que isso é super importante de entender. Tudo que ele está dizendo é super importante, mas talvez se a gente entender esse trecho, a mente é nada mais, nada menos do que a soma de todos os hábitos. E ele está dizendo que é possível que a gente já venha com os hábitos dos nossos antepassados. Então, nossa gente, é bem forte isso, não é? A gente está bem certo de quem somos nós, é por isso que vem ali aquela pergunta que o Ho'oponopono diz que é básica, que o Saint-Germain, no livro de ouro de Saint-Germain, diz que é básica, que Oprah Winfrey, que faz parte ali dos 5% dos mais ricos, daqueles que estão ali no topo da pirâmide ali, que aprenderam a viver do berço ao túmulo na prosperidade, na abundância em todos os setores. Ela diz que ela vive literalmente o sonho de Deus para ela. Ela diz também que essa pergunta é básica, verdade? Quem sou eu? Porque assim, se a gente fica fazendo essa pergunta, a gente fica na pergunta, a gente não acessa nada que é de antepassado, nada de que quer que esteja ligado. Aí se a gente veio dessa forma, se ele já está nos pegando por essa forma, eu acredito que uma forma de limpar, uma forma de tirar, existem inúmeras, com o próprio Ho'oponopono, mas só essa pergunta, Dr. Hugh diz que já é o começo. Quem sou eu? Verdade, quem sou eu? Verdade, quem sou eu? E aí Oprah Winfrey diz que a resposta que vem para ela sempre é: eu sou uma filha de Deus e eu estou fazendo o melhor que eu posso para estar retribuindo, para estar fazendo o que ele espera de mim, para estar, como que diz,
Quando você tá fazendo o que a pessoa espera de você, mas eu esqueci a palavra agora, para estar então fazendo o que Deus espera de mim. Quando eu lembrar aí, eu escrevo para vocês. Então é isso, a pergunta traz consciência, a pergunta é muito importante, e a pergunta básica, a inicial que a gente deve fazer todo dia, então é essa: verdade, quem sou eu? Um por um, entro na mente e estabeleço hábitos que levam finalmente à completa e absoluta dominação. Diga-me quais são os hábitos mais comuns pelos quais você controla a mente das pessoas. Aqui vem um dos meus mais sábios truques. Entro na mente das pessoas por meio de pensamentos que ela acredita em serem delas. Aí, aquela historinha que a professora Lucilena conta, que eu já falei no vídeo anterior, a história do ovo do cuco. O cuco coloca o ovo no ninho de outro passarinho e o passarinho tira o ovo dele. Quando nasce, não há quem diga ao passarinho que não é dele, que é o cuco que colocou, não é dele. É a mesma coisa com os pensamentos que colocam na nossa mente, com as crenças limitantes que colocam na nossa mente, que a gente, de pé junto, a gente jura que é nossa, a gente não para nem um minuto para pensar, mas será? A partir de quando que eu comecei a pensar assim? Isso é meu mesmo? Verdade? Isso é meu mesmo? Os mais úteis para mim são medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. Então, esses hábitos, é desse jeito. Quando a pessoa acredita nisso, aí então é desse jeito que ele está dizendo que ele entra na mente. Por meio de um ou mais desses, consigo entrar em qualquer mente, em qualquer idade, mas consigo meus melhores resultados quando assumo o controle de uma mente ainda jovem, antes que o proprietário tenha aprendido a fechar alguma dessas 9 portas. Então, estabeleço hábitos que mantêm essas portas abertas para sempre. Uau! Então, ele disse aqui 9 coisas, olha. Começa com medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. Então, são 9 portas abertas para a entrada do diabo. Então, antes da pessoa aprender a pensar por ela própria, aí então ele entra por uma dessas portas e ele estabelece hábitos antes que a pessoa aprenda a pensar por ela própria. Eu acredito que não tem a ver com idade, porque tem muita gente que já está há bastante tempo e ainda não pensa por ela própria. E aí então ele estabelece hábitos que mantêm as portas abertas para sempre. Aí ele tem livre circulação na nossa mente, não é? Estou começando a entender seus métodos. Agora vamos voltar para o hábito de alienar-se. Conte-nos sobre esse hábito que você diz ser seu melhor truque para controlar a mente das pessoas. Como disse antes, faço com que as pessoas comecem a alienar-se ainda durante a juventude. Eu as induzo a alienarem-se por meio das escolas, sem elas saberem que ocupação elas desejam seguir na vida. Aqui pego a maioria das pessoas tal como os hábitos. Aliene-se em uma direção e em breve você estará alienado em todos os segmentos. Também uso hábitos do meio para me dar o controle definitivo das minhas vítimas. Aqui então, gente, o diabo revelando aí os segredos dele para tomar conta da nossa mente nesse 4º capítulo, que é alienando-se com o diabo. E ele diz, então, aí já disse que essa era uma palavra que ele não queria nem usar, que ele vê que essa é uma palavra forte, né? Se a gente se aliena, ele diz aqui, é quando a gente não pensa por nós mesmos. E ele trouxe também ali quais são aquelas crenças, aqueles hábitos que a gente recebe enquanto a gente ainda é jovem ali do meio
que faz com que a gente deixe então 9 portas abertas para ele. Então tudo isso explicado aqui nessa primeira parte do 4º capítulo, e eu continuo com vocês para a conclusão aqui do 4º capítulo no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado por terem vindo comigo até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!